A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Há alguns programas temos falado sobre a questão da saúde mental, tomando por base, especialmente, o último ou um dos últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, que nos oferece um panorama da saúde mental no mundo, destacando aspectos individuais desse tema, aspectos sociais, familiares, comunitários e aspectos estruturais, porque não podemos pensar a saúde mental da pessoa dentro de uma perspectiva individualista, quer dizer, como se tudo dependesse apenas de uma decisão da pessoa para ficar bem, para estar em paz com as emoções, com os sentimentos, fazer uma autorregulação emocional apenas com os próprios recursos. Não, nós podemos e precisamos, na verdade, pensar a saúde mental de uma forma mais ampla, considerando todas essas dimensões da construção da saúde mental. Repetindo, um capital pessoal, individual, e nesse sentido podemos treinar alguns recursos, adquirir recursos, treinar habilidades. Isso é muito importante e certamente é possível fazer, mas mesmo assim, através da relação humana. Há questões sociais, comunitárias, familiares e questões estruturais, a forma como na verdade, as sociedades estão organizadas, porque temas como o preconceito, a exclusão social, o pouco acesso ou nenhum acesso à cultura, ao lazer, às condições básicas de vida, isso tudo prejudica a saúde mental. Penso que cabe aqui, dentro de uma reflexão cristã, a fala de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Quer dizer, não é só uma vida que nos permite sobreviver, não morrer, concretamente falando. É vida com sentido, com propósito, com qualidade, com alegria. Portanto, isso exige muitas condições reunidas para que a pessoa possa florescer em si mesma, no contexto social, na relação com as pessoas, na relação com a vida, na relação com o mundo. Então, querido amigo, não podemos apenas tratar de questões puramente individuais, mas, como temos feito um recorte, explicamos isso ao longo desses vários programas, podemos trabalhar um capital individual, que quer dizer estratégias, recursos, habilidades para aprendermos a lidar, por exemplo, com as respostas de ansiedade e outros tantos desafios para todos que estamos aqui na vida, enfrentando problemas e, ao mesmo tempo, tentando construir ou manter a nossa saúde mental. É por esta razão que nós utilizamos, numa visão psicológica, uma obra bastante interessante de um psicólogo muito conhecido, norte-americano, que é o Dr. Robert Leahy, na obra Livre de Ansiedade. Há outras desse autor e muitas outras no campo da psicologia clínica, nos ensinando estratégias para o manejo de alguns sintomas para preservarmos a nossa saúde mental. Mas esse texto fala de modo mais específico da ansiedade. Mas com certeza essas orientações também se aplicam a outros tantos desafios psicológicos, emocionais. Nós chegamos a avaliar
alguns hábitos de pensamento que promovem a ansiedade. O amigo ouvinte pode consultar os 2 últimos programas sobre esse tema, porque abordamos essa questão. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção para um tema muito próximo desse, ainda com base no texto citado, mas há uma diferença importante. Nas últimas páginas do livro, no apêndice letra J, ele nos convida a pensar sobre algumas estratégias que ele chama de como lidar com os seus pensamentos de ansiedade. Vimos em um programa anterior uma fala do grande pensador espírita Leon Denis, que o pensamento é criador. Isso quer dizer também que podemos utilizar o pensamento em nosso favor para criar realidades outras, inclusive criar o bem-estar. Habitualmente, algumas pessoas entendem ou acreditam que os nossos pensamentos devem ser controlados ou eliminados. Essa tarefa, tecnicamente, tem se revelado nada produtiva, porque não funciona. Pensamento não é para ser eliminado. Pensamento não é para ser controlado, porque, na verdade, é como se eles tivessem uma certa autonomia. Vamos usar uma palavra mais adequada, mas a ideia é essa. Eles funcionam automaticamente, porque o ser humano é maior do que a mente. Na verdade, ele é diferente da mente porque ele é mais do que a mente. Ele é um sujeito que interage com os pensamentos. Ele não é a mente. Esse estado de fusão com os pensamentos tem gerado muitas dificuldades para todos nós. Acreditarmos, por exemplo, que eu sou o que eu penso. Não, não sou o que eu penso. Porque um pensamento não é uma identidade. Graças a Deus, nós não somos o que pensamos. Porque pensamos coisas muito boas, mas também pensamos coisas negativas, coisas, às vezes, até muito assustadoras. Então, pensamento não é uma identidade. Agora, é claro que como sujeitos que somos, pessoas que somos, individualidades que somos, podemos aprender a lidar com os nossos pensamentos e a lidar com os nossos sentimentos. E nesse sentido, amigo ouvinte, nós estamos seguindo algumas dicas que o nosso autor oferece exatamente nessa perspectiva. Como lidar, já dito, com os nossos pensamentos de ansiedade. Já vimos, já aprendemos que na base de uma resposta de ansiedade existe uma forma própria de pensar. Por isso, já abordamos as distorções cognitivas. Mas hoje ele propõe algumas estratégias interessantes para lidarmos com o pensamento que vai gerar ansiedade. Nós já sabemos identificar esse pensamento, mas como lidar com esse pensamento gerador de ansiedade? Só para o amigo ouvinte ter ideia, ele relaciona aqui no texto 41 estratégias. Não temos como abordar todas elas, mas fica já a dica aqui do livro para quem quiser conhecer um pouco mais, refletir, aprender. Vamos destacar algumas. Para início de conversa, ele lembra o que já comentamos. A proposta não é parar de pensar. Quantas vezes nós falamos assim? Eu queria ter um botão para desligar a minha mente, para que os meus pensamentos parassem um pouco. Lamento informar, querido amigo que nos ouve, mas esse botão não existe. Portanto, não conseguimos parar de pensar, tanto quanto não conseguimos parar de respirar, não conseguimos parar as funções do organismo. A mente continua com as suas funções, produzindo pensamentos. Os processos da emoção prosseguem, a gente não para de sentir. A ideia, portanto, não é parar de pensar. Portanto, não é suprimir, eliminar um pensamento.
O que pode mudar, e isso está em suas mãos, isso está em minhas mãos, é mudar a forma de lidar com isso. Como que eu lido com esse pensamento e como que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Isso nós podemos treinar e isso pode dar muito certo. Agora, se resolvermos investir nesse trabalho de parar a mente, trocar os pensamentos, alguma coisa desse tipo, o resultado não será muito provavelmente positivo. No programa anterior, nós vimos basicamente duas estratégias. Reconheça a diferença entre um pensamento e um sentimento. Explicamos isto e convidamos o amigo ouvinte a consultar o programa anterior, caso queira. E a segunda estratégia, estabeleça a distinção entre pensamentos e fatos. Ou seja, pensamentos não são fatos. Também comentamos sobre isso. Hoje vamos ver outras estratégias. Há uma estratégia aqui que parece muito simples, mas é muito importante. Está aí no texto citado, no item 9. Identifique ou estabeleça a distinção entre possibilidade e probabilidade. Isso é muito importante, amigo ouvinte. A nossa mente, quando funciona no canal da ansiedade, ela transforma todas as coisas possíveis em coisas prováveis. Qual é a diferença básica entre uma situação e outra? Uma coisa é possível quando existe de fato, e não quero ser redundante, mas é isso, existe a possibilidade dela acontecer. De fato é isso. Por exemplo, não é possível eu voar, a não ser através do avião, o helicóptero, mas eu, sem esses recursos, eu não posso voar. Isso não é possível. Não tem a menor chance disso acontecer. Também não é provável. Então é muito importante, como Leon Denis nos fala, vamos repetir, o pensamento não é criador. Então ele pode criar cenários, realidades saudáveis ou não. Uma coisa possível, tecnicamente falando, não é necessariamente provável. Vamos dar um exemplo disso, ele até comenta no livro. Uma pessoa pensa que se tiver um ataque de pânico, um trânsito engarrafado, ela dentro de um ônibus, um trem que parou entre duas estações, ou o metrô, da mesma forma, se isso acontecer, eu posso ter um ataque de pânico. Sim, é possível, mas isso não é necessariamente provável. Tendo um ataque de pânico, eu posso ter um ataque cardíaco. É possível? É. Mas é provável? Não, isso não é provável. Pessoas que sofrem um ataque de pânico não vão infartar necessariamente. Aliás, de fato, isso não é provável. Se infartar foi por outras razões, não pelo ataque de pânico. Mas a mente preocupada, a mente inquieta, a mente num quadro de ansiedade, e aí estamos no campo dos pensamentos, ela cria cenários possíveis que serão, na verdade que são, necessariamente muito prováveis. E quando a mente torna esse cenário muito provável, aquilo já vira uma realidade. E o corpo passa a responder como se aquilo estivesse acontecendo aqui e agora. O telefone toca, entra uma chamada, entra uma mensagem, aquele barulhinho de chamada no nosso celular. E eu vejo que foi uma pessoa da família, o filho, o companheiro, a companheira, alguém da família nuclear. E é à noite. Não é o horário habitual da pessoa enviar uma mensagem. É possível que essa mensagem anuncie algum problema? Sim, é possível. Mas será que é provável? Primeiro eu preciso verificar os fatos. Mas a mente, vamos repetir, preocupada, ansiosa, sempre antecipa os cenários e torna tudo absolutamente provável. Então fazemos previsões ruins, negativas, catastróficas. E como já dissemos, o corpo
através do cérebro, é claro, obedece a esse comando. Qual? Prepare-se para o pior. O pior já está acontecendo. E depois eu constato que não foi nada disso. Foi só uma mensagem, vou chegar um pouco depois, eu me atrasei. Ou então, no primeiro exemplo, eu posso até ter tido o ataque de pânico e eu constato que eu não infartei por conta disso. Então, querido amigo que nos ouve, o pensamento de ansiedade gera ansiedade. Portanto, uma boa forma de manejarmos isso, como já explicamos, não é brigar com os pensamentos. A mente evoluiu focada no enfrentamento e superação dos riscos, dos perigos, das ameaças e por isso nós sobrevivemos. Temos falado sobre isso inúmeras vezes. Os estudos evidenciam isto. Portanto, nós temos que aceitar que a nossa mente funciona, também já comentamos, para os pensamentos e os cenários ruins, funciona como um velcro e funciona como um teflon para as coisas boas. É como se aquilo não aderisse. É teflon com teflon, não gruda, não cola. Então, o pensamento bom escapa. Enquanto que o cenário negativo, a antecipação do quadro pior possível, gruda na nossa mente e desapegar disso exige um investimento, uma força, uma energia muito grande que pode exaurir a pessoa. Por isso, uma boa estratégia é tentar não transformar tudo possível em coisas praticamente certas ou muito prováveis. Não. Grande parte, ou a maioria das nossas preocupações não se confirmam. Todo mundo sabe disso. De modo que a gente pode começar a treinar um pouco mais de confiança, um pouco mais de abertura, um pouco mais de aceitação e um pouco mais de paciência com a vida, porque a vida é formada de eventos que nós não conseguimos controlar. Uma outra recomendação que ele aqui sugere, e que eu penso também ser muito importante, diz respeito à forma como nós nos julgamos, ou julgamos os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, ou ainda os resultados dos nossos comportamentos. Por exemplo, eu aceito, na verdade, um convite para fazer uma exposição, uma palestra, ministrar uma aula, e aí vem o pensamento negativo, catastrófico. E se na hora me der um branco, isso já começa a gerar ansiedade. Eu posso, então, lidar com isso basicamente de duas formas: aceitar e enfrentar o desafio ou investir na evitação experiencial. E, neste sentido, eu nego o convite para me sentir ou continuar me sentindo seguro. Mas depois a mente cobra. Mas eu podia colaborar. Por que eu não fiz isso? É o ser humano funcionando no campo mental. Isso faz parte. Mas quando tomamos consciência, podemos dar um novo rumo a esses desafios. Foi feito o convite, eu identifico em mim recursos, conhecimentos, experiência, e, portanto, entendo que eu vou poder contribuir, dar a minha parte, ajudar, compartilhar ideias, ensinar, aprender com os demais colegas, com os alunos, com os ouvintes, com as pessoas que estarão ali presentes comigo, no mesmo espaço. Então eu aceito. Aí vem o pensamento. E se der um branco? E se eu confundir os conceitos? O que vão dizer? O que vão pensar? Aí começa o pensamento de ansiedade. E o pensamento de ansiedade torna essa possibilidade, porque tecnicamente é possível qualquer pessoa normal esquecer alguma coisa, algum conteúdo mental. A mente, então, transforma essa situação possível em uma coisa que vai acontecer. É muito provável que isso ocorra. Não, não é muito provável.
mas tecnicamente é possível. Mas até aqui parece que estamos falando da mesma coisa. Transformar a coisa possível em coisa muito provável. Mas a orientação aqui dessa proposta qual que é? Inverta a situação. Se um colega seu, fazendo esse estudo, essa palestra, tivesse 3 segundos de branco, esqueci o nome daquele autor, como é mesmo, o que você pensaria sobre essa pessoa? Ele é um impostor, ele está enganando todo mundo, no fundo ele não sabe nada, no fundo ele, aí vem as críticas e os julgamentos. Você faria isso com seu amigo? O nosso autor, aqui no texto, chama isso de técnica do duplo padrão. Inverte a situação. Você faria isso? Você julgaria o seu amigo dessa forma? Claro que não. A palestra dele está maravilhosa. Naquele momento ele esqueceu, transformou aquilo numa brincadeira. Alguém da plateia lembrou o nome do autor e ele agradeceu, feliz, e deu sequência ao estudo. Quando então pensamos numa outra perspectiva, ou seja, o que você faria se o seu amigo tivesse esse branco? Ou aquilo que você teme e gerou ansiedade dentro de você? O que você diria? Você não diria nada de negativo. Nada, absolutamente nada. Você acolheria, você entenderia, você compreenderia, você apoiaria. Por que com você é diferente? É o que nós podemos chamar, e a psicologia clínica tem estudado exaustivamente esse tema, a autocompaixão. Um enfoque autocompassivo. Porque aprendemos a lidar muito bem com a compaixão dirigida ao outro. E inúmeros estudos bem recentes têm mostrado que essa atitude autocompassiva é uma excelente estratégia de regulação emocional. Em outras palavras, é um bom recurso para lidar com o medo, com a ansiedade, com a preocupação e outros tantos desafios no campo mental, no campo emocional da criatura humana. É interessante esse estudo, amigo ouvinte. E por último, hoje, vamos dar uma olhada nessa outra dica. Trate seus pensamentos como um visitante. Como é importante isso, amigo ouvinte? Quem é um visitante? É aquele que chega, ele não mora naquele lugar. Se você recebe um amigo que resolve fazer uma visita e juntos vocês vão tomar um café, ele tem a forma dele de pensar, de ver o mundo. Talvez vocês concordem em muitos pontos, certamente discordam em muitos outros, mas ele ali está para tomar um café com você. Ele não mora ali. Essa casa não é dele. Ele é um visitante. Na nossa casa mental, no campo dos pensamentos, nós podemos tratar os pensamentos como se eles fossem visitantes. Diz o nosso autor: imagine que seu pensamento negativo é um visitante que vem para a sua festa. A festa é composta por todos os outros pensamentos que estão na sua cabeça. Então, simplesmente peça ao pensamento para se sentar e aproveitar a festa. Você não precisa se livrar do pensamento, nem lutar contra ele. Apenas deixe estar. Isso é uma outra forma de lidar com o conteúdo mental negativo. Aquele que vai gerar ansiedade, por exemplo. Agora, se eu começar a brigar com esse visitante, ele fica, porque ele reage e não vai dar certo. Então, o pensamento negativo é esse visitante que eu posso receber e até tratar bem. Talvez eu possa aprender com ele, mas eu não preciso ficar preso a ele, porque há outros convidados nessa festa. Convidados que falam coisas diferentes, que pensam coisas diferentes, que se comportam de outra forma, e eu preciso dar atenção a todos. E nessa sequência, ele diz: transforme seus pensamentos em um filme. É como se os pensamentos negativos fossem personagens de um filme que você está assistindo. Você não precisa mudar o roteiro dele.
Não precisa discutir com os pensamentos, apenas assista a eles. Como em um filme, uma hora o filme acaba. Essa aqui é a ideia, amigo ouvinte. Bom, aqui concluímos e vamos dar prosseguimento a essa questão, pelo menos mais um programa. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e sempre agradecendo a sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.